Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar quais são os três tipos de descontinuidade que nós encontramos em funções, isso tendo como base a definição de continuidade. No caso, uma função f de x ela é dita contínua em um ponto x igual a se e somente se o limite de f de x para x tendendo a for igual a f de a. No caso, para cada um desses três casos de descontinuidade, uma dessas três afirmativas que estão aqui do lado direito, ela será desobedecida. Porém, antes de começar a discutir cada caso de descontinuidade, não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Primeiramente, quais são esses três tipos de descontinuidade? Onde é que uma função deixa de ser contínua? Ela deixa de ser contínua quando nós temos uma descontinuidade removível, um salto ou uma assíntota vertical. E a situação ela é ilustrada através desses três gráficos. Então nós temos a nossa descontinuidade removível, o salto e a assíntota vertical, começando pela descontinuidade removível. Por que essa função aqui ela não é contínua? Será que o limite de f de x para x tendendo a pela esquerda é igual ao limite de f de x para x tendendo a pela direita? Se nós analisarmos esses dois limites, nós vamos ver que ambos têm o mesmo valor. Os dois tendem a esse número L, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então não é exatamente por esse motivo. Então será que f de a ele não existe? A função não está definida em a? No caso, aqui nesse gráfico, a função não está definida em a. Então esse poderia ser o motivo. Porém, nós podemos dizer que quando a função é definida, por exemplo, aqui embaixo ou aqui em cima, não ao mesmo tempo, claro, uma dessas duas situações, nós ainda temos uma descontinuidade removível. Ou seja, nós temos o f de a, porém a função ainda é descontínua. Então não é esse o motivo ainda. Bom, então só pode ser esse último. O limite de f de x para x tendendo a ele não é igual ao f de a. E essa afirmação ela é falsa mesmo, porque aqui nós temos um f de a que vale, por exemplo, m, porém o nosso limite, o limite de f de x para x tendendo a ele vale L. São valores completamente diferentes. Vamos analisar agora o salto. Será que o limite de f de x para x tendendo a pela esquerda é igual ao limite de f de x para x tendendo a pela direita? Essa afirmação é falsa porque o limite para x tendendo a pela esquerda ele é igual a esse número L aqui, por exemplo. Porém, quando nós fazemos o x tender a pela direita, nós temos um valor de limite que está aqui embaixo. No caso, ele vale m, por exemplo. Então é exatamente esse motivo que faz com que a função não seja contínua em x igual a a. E o último caso, a assíntota vertical, vamos analisar as três afirmações. Limite de f de x para x tendendo a pela esquerda é igual ao x tendendo a pela direita? No caso, para x tendendo a pela direita e pela esquerda, ambos os limites valem mais infinito, então eles são iguais. A função tende a infinito tanto pela esquerda quanto pela direita. E o f de a ele está definido? O f de a não existe, na verdade. Porém, vamos supor que numa situação hipotética nós temos aqui o f de a definido aqui embaixo. Então essa afirmação acaba sendo verdadeira. O f de a ele está definido. No caso aqui ele vale m. Vamos analisar a terceira agora. O limite de f de x para x tendendo a é igual a f de a? No caso, o limite de f de x para x tendendo a a, ele vale infinito. E o f de a vale m. Então esses valores são bem diferentes. Isso torna a função descontínua em x igual a a. Então tá aí, os três casos que tornam uma função descontínua em um ponto específico x igual a a.